Olá, póvios! Então. Eu tô olhando aqui, meu computador tá com ligeiro mau contatito, mas tá gravando direitito. Então, póvios. Hoje a live é uma das primeiras lives que eu tô fazendo o teste. Oi, Peter. Sei. E aí hoje eu vou falar sobre um dos meus cosplays, que, assim, é um dos cosplays que eu mais gosto. Eu posso dizer que é um cosplay que deu certo, porque toda vez que a gente faz um cosplay, a gente vai refazendo aqui, refazendo ali, refazendo lá, porque sempre tem uma coisinha ou outra que não ficou 100%. Entendeu? Então, o cosplay que eu vou falar hoje é o cosplay da Kami. Resolvi ficar aqui de verde, oi Marcos. Mesmo que seja uma referência de Harry Potter. Tanto faz. Já estou de verde. Enfim. E assim, falar como o cosplay apareceu na minha vida, os causos que aconteceram com ele, casos de ensaio, e responder algumas perguntas de vocês. Se tiver mais pergunta, só fazer. Bem, então assim, como eu tô falando sobre o meu cosplay de Kami, rapaz. E não vou falar dessa criatura. Que eu sei que você não tá querendo que eu fale do Ultra mesmo. Mas enfim. Então assim, como esse cosplay apareceu na minha vida? Era final de 2013. Eu tava com muita vontade de fazer um cosplay novo. E assim, para quem tem 300 mil projetos, você definir assim alguma coisa sem estar inspirado é complicado. E assim, como aconteceu? Simplesmente uma menina, uma cosplayer conhecida de São Paulo, desistiu de fazer a Kami e vendeu o colã, a boina e as manoplas novinhas sem ela ter usado. E aí, para o Wings de janeiro de 2014, eu tinha um cosplay pra usar. Eu vou ver se eu anoto para falar sobre essa questão do cosplay da versão do X-Men vs Street Fighter, que eu também ia falar da versão alpha, né? Então assim, aí apareceu o Colan na minha vida. Eu precisava de uma peruca, eu não tinha nenhuma peruca loira tão grande para poder fazer. E aí uma grande amiga, que é a minha Kana Kururu, também de São Paulo, ela tava vendendo uma peruca loira, que é a peruca que eu uso até hoje. E aí, juntou. Pra Kami, eu uso o meu coturno que eu uso pro dia a dia, preto. Só que, assim, uma das coisas que eu fiz para o cosplay. Oi, Karen. Eu fiz as rodelas do coturno, quer dizer, eu encaixo primeiro a rodela, né? Parece um pneuzinho. Eu encaixo a rodela, encaixo o coturno, aí dou uma emendadinha, parece que faz parte da bota, né? As meias vermelhas, também te amo, prima. As meias vermelhas, elas são nada mais nada menos do que a borda de uma luva vermelha cortada. E aí, e a peruca, eu sofri pra caramba, porque eu queria muito que ficasse com o efeito do franjão na cara. Porque assim, pra ser a Kami, tinha que ter o franjão na cara. Então, eu fui fazendo várias coisas de modelagem, né? Hoje a peruca, até a parte que ela fica presa na boina, ela é modelada com cola branca, que é lavável, né? Então, quando eu lavo a peruca, sai, eu tenho que fazer de novo. E a parte que fica pendente, eu uso pomada modeladora, para ela não ficar com movimento,
mas não ficar toda aberta, porque essa tendência. E uma coisa que eu não consegui fazer ainda é a outra mecha da Kami, né, que é a mechazinha menor que fica aqui. Eu ainda não consegui acertá-la como eu queria, mas por enquanto tá como tá. Então, assim, foi dessa forma. E assim, eu posso dizer que o meu cosplay de Kami é um cosplay paulista. Porque ele veio de 2 pessoas de São Paulo e acabou juntando e veio numa hora perfeita. E assim, então assim, a maior parte dos cosplays que você faz são com personagens que você gosta. Então, Street Fighter, assim, é um dos jogos que faz parte da minha vida, né? Eu gosto tecnicamente de tudo quanto é jogo de luta, né? Assim, eu posso dizer que, assim, dos 4 que eu considero que eu gosto mais, são os 4 que são mais conhecidos, né? Que é The King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat e Tekken. Eu só não tenho meu cosplay de Tekken ainda, que é muito errado, porque eu me devo a minha xará há décadas e eu já comprei a peruca deve ter uns 3 anos para fazer a Nina. Então, quem sabe, né? Um dia a Nina aparece aí. Só que assim, o primeiro jogo, inclusive Street Fighter, foi o primeiro jogo que eu joguei em fliperama. Então assim, eu sei que para muita gente o jogo de entrada foi KOF, mas o próprio Street Fighter foi a entrada para mim pro KOF. Porque um belo dia, no bar que eu jogava, colocaram uma máquina de KOF. Mas assim, Street Fighter foi o jogo de entrada, sem a menor dúvida. E Street Fighter é um jogo que, assim, à medida que foram saindo novos personagens, apesar de, eu falo assim, quando eu jogo pra competir ou pra jogar sério, eu não jogo com Street Fighter, eu não jogo com nenhuma mulher. Eu jogo com quem? Bem real, assim. Eu quero tirar alguém de um rei da mesa? Com certeza eu jogo com quem? Mas assim, tem muitas personagens femininas que me atraem pessoalmente pra fazer cosplay. Então, assim, o primeiro cosplay que eu fiz de Street Fighter foi a Chun-Li. Então, assim, não ficou como eu queria e esse cosplay eu usei muito. Eu usei ele até acabar. Tanto que quando eu me mudei, né, pessoal, eu não lembro se foi quando eu me mudei ainda morando com os meus pais, né, que a gente morou em alguns lugares, ou foi quando eu me casei. Mas assim, eu sei que o cosplay não veio comigo porque ele, tadinho, ele já tinha dado o que ele tinha que dar. E hoje em dia eu tenho uma certa dificuldade porque eu gostaria muito, muito que fizessem como é um vestido. Eu queria, porque o vestido chinês ele é feito tecnicamente devia ser feito de seda, né? Mas a gente sabe que aqueles mais simples são feitos de cetim. E eu queria muito, muito alguma costureira ou costureiro que tivesse coragem de bordar esse cosplay pra mim, porque eu suo muito e aí essa história do pessoal que usa corino, eu troco as minhas tiaras de Sailor de tempos em tempos, porque eu destruo elas com meu suor. Então, assim, eu não posso usar um vestido que eu não sou uma criança quieta, vocês sabem que quando eu uso cosplay de luta, principalmente, eu sou uma criança saltitante. Tem várias fotos da Kami de cabeça para baixo, né, nos ensaios, então vocês sabem que eu não sou uma criança quieta. Então eu não posso fazer um cosplay que eu não possa suar nele, que eu não possa botar ele de molho para lavar depois. Então, assim, é por isso que tem gente que fala assim, mas você combina mais com a Chun-Li. Cara, mas eu já fiz a Chun-Li. e gostaria de refazer. Mas assim, Street Fighter tem várias personagens que eu gosto. E assim, outra personagem que eu faria, mas a Hatsune Miku realmente me fez pensar 2 vezes nela, que é a Mika Rainbow, que eu adoro. Sim, eu adoro luta livre. Então, assim, eu adoro ela, mas provavelmente, não se anime, eu faria com várias partes do corpo dela que ficam expostas com segunda pele, eu não ia ficar pelada. Não mesmo. Mas voltando à Kami. Então, a Kami eu estreiei, né, em 2014, no Anime Wings. Eu não lembro qual era o tema. Eu não lembro se o tema era mesmo Street Fighter, se o tema era jogo de luta. Eu sei que eu fiz um monte de foto com os meus amigos antigos do meu grupo de KOF. Street Fighter realmente tem o seu lugar cativo. E assim,
a estreia, embora eu tenha achado que o cosplay tenha ficado muito legal como eu queria, eu consegui fazer lá o meu cabelão pendurado, né? Teve alguns fotógrafos que elogiaram pra caramba, né? Que gostavam do personagem e tal. A única coisa que deu treta na estreia, e assim, eu tenho que contar, porque assim, à medida que a gente vai fazendo cosplay na nossa vida, a gente passa por várias coisas. E com a Cami, eu passei por uma situação bem, de certa forma, foi engraçada depois que aconteceu, né? O que eu pensei? Eu cosplay de Colan, né? Como já tinha vindo antes, a Poderosa, a Galateia, a própria Melina, né? Do Mortal Kombat Deception, eu sempre uso meia calça. Eu uso aquela meia calça de dedinho, que não tem shortinho do lado. Às vezes ela só tem uma marcação assim perto do meio da perna. Mas eu não uso cosplay desse tipo sem meia calça de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não gosto, assim, por mais que eu faça cosplay exposto, eu me sinto menos exposta. E fora, aquela coisa, eu sou uma pessoa normal, então, por mais que eu malhe, por mais que eu me cuide, eu tenho celulite. Eu já tenho mais de 30 anos. Tudo bem, eu comecei a fazer, eu tinha 20 e pouco. Mas eu sempre preferi usar meia calça. Então, o que eu fiz? Eu imaginei, né, que eu podia pintar a meia calça para usar ela pelo menos umas 2, 3 vezes, que é mais ou menos o que uma meia calça desse tipo dura. Só que o que aconteceu? Eu achei que ia ser uma boa ideia pintar a meia calça com tinta de tecido. Então eu vesti a minha calça, pintei na minha perna, porque não ia ter jeito, né? A minha calça toda enrugadinha, não ia ter como pintar. Então eu vesti e pintei. Ficou lindo? Ficou! E sabe o que aconteceu? A minha perna ficou toda queimada, exatamente nas posições em que estavam as pinturas da perna. Então, assim, eu fiquei mais uma semana com a perna vermelha, onde ficavam as pinturas da perna da Cami. Assim, como eu ia usar a Cami mesmo, quando eu vesti a minha calça de novo no evento, não tem problema, mas eu fiquei uma semana. Oi, Darkal. Eu fiquei pelo menos 1 ou 2 semanas com a perna marcada de vermelho, queimada, na posição onde estava a pintura da Cami. Só que, para ser mais triste e finalizar que não deu certo isso, é que durante o evento, onde tinha tinta, a tinta começou a quebrar. Então a tinta começou a sair. Então, assim, ao final do evento, eu já não tinha mais pintura nenhuma na minha calça. Então aquela meia calça acabou que eu não pude usar de novo, porque ela ficou sem pintura. E aí, tem gente que fala assim, por que você escolheu a versão do Street 4? Então, tem uma situação muito importante. Assim, primeiro porque, assim, eu comecei jogando lá o 2, né? Tanto no Flipper, foi um dos primeiros jogos de luta que eu tive pro Super Nintendo. É porque o Street Fighter 4, além dele ser lindo, né? Ele é como se fosse uma pintura, né? Ele é uma obra de arte. Fazendo jogos de videogame, para mim, que são a maior obra de arte. Assim, a pintura da perna da Kami, normalmente ela é meio aleatória, né? Então, eu achei muito bonito os desenhos do Street 4. E assim, a bota realmente é preta. Então, me favoreceu escolher essa versão. E assim, é a minha preferida, por enquanto, é a minha versão de Street Fighter favorita. Então, assim, calhou de ser naquele meio tempo. E aí, depois desse susto da perna queimada, eu hoje em dia estrago minha calça. Porque eu continuo usando minha calça com a Kami. Só que hoje em dia eu uso pancake verde, aquele da Yur mesmo. Como é que Color Make. Eu uso ele molhadinho na água com aquela espuminha própria para maquiagem. E aí o que acontece, né? Quando eu tiro a minha calça, ela mancha. Então ela é descartada. Então hoje em dia, normalmente vocês vão me ver usar uma outra personagem de perna de fora. E aí eu pego aquela meia calça que sobreviveu e aí eu uso a Kami. Porque aí eu descarto a minha calça sem ela estar nova
E aí eu não tenho tanta dor no coração quando eu faço isso. É assim, é o meu jeito. Eu recentemente fui na loja da Criolan, aqui no Barra Shopping, perto da minha casa, relativamente perto da minha casa, que eu não moro perto do Barra Shopping, eu moro perto da tal. Mas enfim, eu fui recentemente na loja da Criolan com a esperança que eu ia achar uma maquiagem profissional, que não ia me dar alergia. E aí eu descobri que tudo naquela maquiagem me dá alergia. Porque a minha esperança era fazer a pintura da Cami por baixo da minha calça, sem destruir a minha calça. Só que isso ainda não é uma realidade. Então eu vou continuar usando a Cami depois de usar outro personagem de perna de fora, porque é o jeito que eu tenho atualmente. Que mais? E aí, assim, eu já vou até comentar, né, que já faz parte da linha da escolha da Cami e tal. Perguntou, a gente perguntou sobre, na enquete, né, que eu coloquei no Instagram, perguntou sobre a versão do Alpha da Cami e também a versão sobre do Street Fighter vs X-Men. Então, eu não acho tão bonita quanto as versões regulares de Colan Verde. Mas, assim, acho que o Colan Azul, assim, além dele ser muito mais puxado para cima, tudo bem que o meu, ele é maiorzinho mesmo, assim. Eu agradeço muito a menina que fez, porque ele é bem grandão atrás. Ele é um colan normal na frente, ele não é puxado para cima. Mas assim, quando eu faço as poses da personagem e tal, as pessoas identificam e ninguém nunca reclamou na vida que eu não tô exatamente como o personagem. E a pessoa, assim, acho que a pessoa visualiza o personagem a partir do momento que eu tô fazendo as poses certinhas e tal, né? Brincando de fazer alguns golpes, não os impossíveis e contra as leis da física, né? A gente sabe que a Kami tem golpes assim. Na verdade, vários personagens de jogo de luta têm golpes assim. E aí acho que as pessoas conseguem achar legal, né? Conseguem entender como se fosse o personagem, mesmo eu não estando tão exposta quanto a personagem pede de fato. Mas eu gosto de me preservar um pouquinho, é bem isso. Então, assim, eu não faria a versão. Assim, se alguém chegasse assim, olha, toma aqui a versão do Alpha, eu usaria, tá? Mas eu parar pra fazer, eu não faria. Se eu achasse também acontecesse como aconteceu com o próprio cosplay, falar assim, eu tô vendendo esse cosplay aqui que eu nunca usei, ou que eu usei 2 vezes na vida, talvez eu até comprasse, porque eu acho legal. Mas eu acho assim que eu devia refazer a Chun-Li, devia repensar na Mika. E assim, eu falei, né, que a questão da Hatsune Miku é porque a peruca da Hatsune Miku é muito difícil de pentear. Aí eu fico imaginando a Mika, que eu não sou uma pessoa muito quietinha, imagina eu com a criatura que pula, que faz um monte de coisa, que faz um monte de pose. Acho que eu ia ficar com aquela peruca loira que eu nunca, de ponytail, que eu nunca ia pentear na vida. A Cami é amorzinho, porque como ela usa trança, a peruca tá sempre intacta. Então, assim, depois de um evento, eu desfaço a trança. Quando eu tenho que lavar, eu lavo ela trançada. Aí eu lavo a touca primeiro, depois eu lavo a parte, aí eu destranço e lavo cada lado separado. Porque aí depois, quando seca, eu só tenho que modelar em cima, eu não tenho que desembaraçar a peruca. Então fica bem mais tranquilo em relação à Cami, que eu sei que a Mika Rainbow não faria. E no caso da Chun-Li, eu continuar usando meu cabelo, o que não seria muito problema, né? Então. Aí, assim, eu usei algumas vezes e tal, mas em termos de registro, o primeiro ensaio que eu fiz, ele tem história. Porque ele não foi num lugar muito ortodoxo. É... Ele foi no Parque de Madureira, aqui no Rio de Janeiro. Assim, foi num lugar onde tinha muita gente que não tá acostumada com ensaio de cosplay. Quer dizer, tá até. Mas não tá, assim, o personagem, ele é uma coisa que... O que você tá fazendo, né? E assim, já falando, eu gosto do Parque de Madureira porque é um dos lugares onde eu posso me trocar. A gente fez umas fotos, quem fez esse ensaio foi o Global Click.
Tem as fotos lindas na parte que tem os chafarizes, cachoeiras, sei lá, como se fosse a praia, né? E assim, as fotos ficaram muito bonitas. A questão é que eu ouvi, obviamente, muita besteira, né? Mas eu também ouvi muitos elogios legais. Inclusive de uma menina de uma escola de samba que ficou encantada com o tamanho do meu quadril. Que ela que tem, eu tinha perfil de passista, mas né, nós é que tem as curvas, eu que tinha umas curvas maiores do que as dela, ela ficou, uou. E aí eu fiz com meu amigo, fiz de aniversário pro meu amigo Douglas, que ele tinha acabado de fazer o Rio. Eu quero muito que ele faça o Rio, porque agora ele tá malhando pra fazer, né, assim, corpo de espuma e tal. Vai ficar showzaço, então eu quero mais que ele faça mesmo. E assim, o outro marcante foi no Boulevard Olímpico, que foi feito pelo Rafael Feitosa, que fez esse ensaio de Street Fighter junto com a Lua, que estava de Sakura. E assim, foi bem legal, porque assim, ele é muito fã das duas personagens, então o ensaio saiu muito legal, porque ele, né, tá, assim, havia inspiração nos personagens, claro que assim, a gente tava com a mãe da Lua, a gente tava com outros fotógrafos, com o acompanhante da outra fotógrafa. Então, assim, a gente foi um ensaio bem tranquilo para ensaio que a gente tá com cosplay de pouca roupa sem o menor problema possível. Entendeu? Não passei por problema nenhum. Até tem uma pergunta, assim, que não era para essa live, né? Que é perguntando se foi tranquilo. Foi a Michelle que fez. Que perguntando se tinha sido tranquilo fazer o ensaio de Grindelwald, porque foi uma sequência. Eu fiz em 2017 eu fiz o ensaio do Grindelwald, da Orihime e da Kami. Logo em seguida, os três lá no Boulevard Olímpico. E eu posso dizer que o da Kami foi exatamente o que foi mais complicadinho. Porque eu ouvi muitas coisas, mesmo que assim, eu me troquei num museu ali perto e fui de calça até o local que a gente ia fazer o ensaio, que foi naquela região ali do painel do Cobra, né, especificamente da Kami. E aí, assim, eu só tirei a calça já com a perna pintada ali. E assim, eu ouvia mais abobrinhas, então assim, pra mim foi mais fácil fazer o cosplay, fazer o ensaio do Green Joe, que eu tava de homem, e as pessoas nem sabiam exatamente o que era, né? Porque é uma roupa que chama atenção. E assim, não em questão de gênero, mas é uma roupa que chama atenção. É... Por causa da questão de você fazer um ensaio na rua, com um pouco menos de roupa. Mas mesmo assim, a gente estava tão bem ambientado. A gente fez um ensaio todo perto do Centro Presente, né? Assim, para quem não é aqui do Rio, né? Um projeto que tem a Prefeitura e o Estado tem juntos, né? Para que você, em algumas regiões da cidade, você tenha um aporte maior da segurança. Então a gente fez um ensaio todo do lado de uma viatura do Centro Presente. Foi ótimo isso. Então assim, a gente fez com a maior segurança possível, acompanhado, e foi muito bom. De Maima, a gente pode conversar sobre isso. Eu posso dar umas dicasinhas de lavar peruca, assim, eu não sou a mestra, mas assim, pelo menos a manutenção básica nas minhas eu consigo. Assim, esses foram os ensaios mesmo que eu fiz de Kami. Eu tô postando, inclusive, esse ensaio do Boulevard Olímpico agora, né? E assim, tem fotos absolutamente lindas de nós duas juntas e só a minha da Kami. E também é porque eu não salvei as fotos dela, né? Então só tem as minhas fotos. Pois bem, pois bem, pois bem. E aí, assim, tiveram dois eventos depois daquele Wings que foram bem marcantes, que foi a Era dos Games, em 2018. Esse evento ele ficou do final de 2017 na virada para 2018, acho que ficou de novembro ou dezembro de 2017 até fevereiro de 2018. E aí, um dia, exatamente que o Feitosa foi, eu usei a Leona primeiro, depois eu fui no banheiro do Village Mall e me troquei pra Kami. E aí eu fiz umas fotos bem legais, inclusive zoando o cartaz do filme do Street Fighter, porque tinha na exposição. E assim, nesse evento eu tive uma das experiências mais legais com a Kami,
Que assim, quando a gente tinha terminado, eu fui no banheiro tirar o cosplay, e eu tirei a peruca, tinha uma menina do meu lado e falou assim, caramba, você é morena! Assim, eu jamais ia imaginar que seu cabelo era tão escuro, você estava loira! E assim, eu fiquei muito feliz, porque assim, dá bastante trabalho para você, né, se caracterizar e mudar a cor de sobrancelha e fazer a maquiagem, né, esconder o cabelo. Eu quando faço personagem de cabelo claro, loiro, branco, eu não só coloco a touca, como eu passo cola e base na parte do meu cabelo para pintar de base o meu cabelo para não ficar tão escuro para aparecer nas perucas. Então, tem uma foto lá que eu pedi para fazer um coraçãozinho, tipo a Jinx do LoL, né, com a minha trança. Eu não sabia que minha trança era tão curta assim, né? Mas a Lu ajudou. E, assim, dá pra ver a raiz da peruca, mas não dá pra ver meu cabelo. Assim, essas coisas me deixam muito feliz, né? De ver que a gente fez as coisas e teve resultado com isso. E aí, depois da era dos games, eu escolhi Idikami na Game XP em setembro, foi setembro de 2018, isso, no Parque Olímpico. E aí eu tinha certeza, pela estrutura do evento, que ia ser um calor from hell. E aí, o que eu decidi? Usar cosplay de pouca roupa. Então, no primeiro dia eu fui de Melina, no segundo dia que eu fui de Kami. Exatamente, para poder me preservar em termos de calor. E assim, nesse evento, assim, eu fiquei muito feliz. Eu tirei muita foto legal. Um dia ainda vou postar essas fotos, né? Eu fiz prévia, né? Dessas fotos, mas eu não postei as fotos como todo, porque eu tô nesse pequeno atraso para postar os ensaios, né? Pequeno atraso de alguns 2 anos. Mas assim, na Game XP, eu tive um resultado muito bom com os dois cosplays, tanto com a Milena quanto com a Kami. Assim, eu não ouvi tanta besteira quanto eu esperava, por causa. Assim, o público era muito misto, né? Então, assim, eu imaginava que talvez eu ouvisse algumas abobrinhas, alguns assédios lá. Ouvi, tá? Isso sempre acontece. Mas assim, a gente ignora, a gente responde. Quando é muito desagradável, responde sim. Mas é uma das coisas mais engraçadas que aconteceu. Gente, eu acho que depois de dizerem que a Marin não era um cosplay conhecido, eu acho que desconhecer a Kami foi uma coisa muito bizarra. Porque assim, eu tenho. Assim, eu não estava sozinha quando essas coisas aconteceram. Eu tenho testemunhas que isso aconteceu. E, durante a Game XP, vestindo a Kami, primeiro, uma pessoa na fila que a gente estava passando para ir para a área cosplay, na fila de uma barraquinha que podia comprar refrigerantes, essas coisas. A pessoa que disse, ah lá, o cosplay da Chun-Li. Gente, sério, eu confundi a Kami com a Chun-Li. Assim, as pessoas que estavam comigo passaram rindo junto comigo, porque, né, é tipo óbvio. Mas eu acho que o mais brabo, o mais engraçado, acho que o mais sem noção de todos, foi um rapaz que estava tecnicamente de imprensa, que eu não sei, eu tava como imprensa, né? Eu tava pelo Cine Planeta, e aí eu fiz matéria também pra Anime Toku Vídeos. Assim, eu fiz inclusive uma enquete perguntando o que era pior, porque eu acho que o que esse menino que estava lá tecnicamente de imprensa falou é pior. Ele perguntou se o meu cosplay era a versão feminina do Gaio. E aí eu fiz a enquete assim, o que vocês acham pior? Confundir a Kami com a Chun-Li ou chamar de versão feminina do Gaio? E assim, se eu tivesse sozinha, realmente poderia ter inventado, mas eu tinha testemunhas. Foi muito, muito o extra do bizarro. Bem, vamos às. Aí eu tive, né, algumas perguntas. Aí, assim, me perguntaram, né, se eu jogava Street Fighter ou só faço cosplay dela mesmo, né? Então, assim, eu já comentei isso no início da live, né? Street Fighter é um dos primeiros jogos de luta que eu joguei,
inclusive em fliperama, em bar, com principalmente minha mãe reclamando e falando assim, você tá parecendo um moleque! Exato. E aí, exatamente. A reação de Mano do Céu, versão do Gaio, é exatamente essa sensação. Quando o rapaz foi embora, eu e minha amiga, nós dois nos olhamos e começamos a rir loucamente. Porque não tem como. E a gente começou a contar isso para os outros e todo mundo começou a rir. Mas enfim. Então, eu gosto de jogar Street Fighter. Inclusive, eu até quero aproveitar para comentar que eu não, assim, pra jogar contra, chamou os amiguinhos, vamos jogar? Beleza. Street Fighter V é legal. Mas assim, eu ainda acho que ele nunca vai superar o 4. O 4 foi tão bonito e assim, tão bem arranjado em termos de história e tudo, que o 5 nunca será, assim, nunca será páreo pro 4. Então, pra mim é uma coisa assim que não dá pra entender como você consegue fazer uma coisa tão bonita e depois fazer uma coisa tão, tipo, normal, igual o que os outros estão fazendo. Desculpa dizer, se você olhar o gráfico dos outros jogos, não necessariamente de luta, que novidade tem, tá? Então assim, eu jogo. Além, assim, eu jogo com as meninas, sim, mas meu preferido é o Ken. E assim, eu não jogo só Street Fighter, né? Eu jogo KOF, eu jogo Mortal Kombat, eu jogo Tekken, Dead or Alive. Tem uns jogos antigos tipo World Heroes. Eu gosto de jogo de luta mesmo. Enfim. E aí, uma das coisas que pediram pra falar sobre cosplays sensuais, e aí eu sempre vou falar que eu vou quebrar eu sempre quebro a expectativa da pessoa, né? Porque eu não faço cosplay desse tipo pra me expor, nem pra me fazer de mais sensual. Eu faço porque eu gosto da personagem. Eu acho a Kami super forte, legal pra caramba. A história dela é forte. E assim, à medida que foi desenrolando, pesadinha também, né? Principalmente a história das dolls. O 4 é perfeitão, lindo demais. Então, assim, primeiro, todo cosplay sensual que eu cosplay de menos roupa sensual, nada, porque eu não faço pra ser sensual. Que tem um pouquinho menos, que as personagens usam um pouquinho menos de roupa, eu aumento ou escolho uma versão que a roupa é maior. Então, assim, a minha roupa de Kami tem a parte de trás do colã grandinha, tem a parte da frente grandinha, a Melina também, a escolha da versão da Melina do Deception, primeiro que eu acho lindo mesmo, tá? Mas assim, ter a cauda atrás me dá muito mais conforto, principalmente atrás. Eu escolhi a Mai do Hellbound Fatal Fury Special porque tem o laço que ajuda a tapar, não tem a comemoração levantando a cauda da roupa. É proposital. Eu faço as cores propositais. Vários cosplays meus de saia, eu peço para fazer a saia um pouquinho maior. Eu, inclusive, sempre me lembro, né, da minha opção na Sailor Urano de ter feito a saia mais curta, porque a Sailor Urano tem a perna muito comprida, né? E assim, para dar essa impressão pelo menos um pouquinho maior de perna, porque eu sou baixinha, né? E assim, às vezes eu me arrependo, porque quando eu visto a minha Sailor Júpiter atual, que tem uma saia legal, ela não é enorme, mas tem uma saia legal, eu me sinto mais confortável. Então assim, eu não faço cosplay pra ser sensual, eu não faço foto sensual, porque esse não é meu ímpeto. Inclusive, eu tô pra fazer um ensaio de Leona confeitosa, e eu não tô me sentindo bem no momento pra usar cosplay feminino, então eu tô meio pensando se eu realmente vou fazer esse cosplay esse mês agora, no mês que vai entrar, porque eu tô mais ou menos na vibe de ser menino no momento, né? Então, assim, as perguntas que foram feitas anteriormente foram respondidas, né? Eu contei os causos que aconteceram inacreditáveis com a Kami, né? O próximo cosplay que eu vou fazer live sobre
vai ser a Leona, do The King of Fighters, que é o cosplay, o meu cosplay de luta mais antigo que eu tenho. Que assim, eu faço a Leona desde 2005, é bastante tempo. Que mais? E aí a gente ainda vai ter os outros cosplays pedidos. Na Urano eu uso meia, sim. Assim, tem várias vezes que eu usei a Urano e a Júpiter que eu não usei meia por causa de calor. Porque assim, como tem a saia, dá pra maneirar. Mas assim, hoje em dia eu prefiro usar tudo que tem perna de fora de meia. De verdade. E assim, as Sailors são até melhores porque eu posso usar meia calça mais barata, né? Que é aquela meia calça que tem shortinho, porque não aparece ainda no cosplay. Mas eu prefiro, sim. De Sailor eu prefiro usar meia, sim. Nas duas. Inclusive no próximo cosplay de Sailor que eu vou usar, que vai ser a Starfighter, eu vou primeiro experimentar. Assim, existe bastante chance, que, mesmo que seja entre o short e a bota, eu use meia, porque assim, só pra me sentir mais à vontade. Porque assim, é só um topzinho. Então, assim, é um cosplay que é bem pouquinha roupa. Então, assim, os próximos cosplays que foram pedidos foram a Leona, a Emma Ai, né, a Hellgirl, a Jigo Shoujo, que é o meu cosplay mais premiado, e a Sakura, a Sakura Kinomoto, né, e assim, a Sakura tem também, nossa, quanto tempo eu demorei para fazer a primeira versão na minha vida. Mas, a próxima live mesmo vai ser a live em conjunto com um cosplayer, né, que eu tive contato há pouco, que aí aqui que é no Instagram o contato dele é @tanaka_01. Ele tem um cosplay maravilhoso de Deku, tem um cosplay maravilhoso de Ruffy. Assim, tem mais cosplay que ele fez. Mas assim, são os que que me marcaram e achei que ficaram super bacanudos. Sim, meu cosplay de Leona é meu cosplay favorito. E aí, eu e o Tanaka vamos falar sobre performance e modelagem de peruca. Acho que vai ser bem legal. E aí eu vou trazer os meus melhores amigos da modelagem de peruca para mostrar para vocês. Ok, póvios. Obrigada a todos pela participação e todos que ainda vão assistir o vídeo, chegaram aqui. Até a próxima. Perguntas, mandem direct, mandem inbox, comentem lá no YouTube. Daqui a pouco a live vai estar lá no YouTube, no youtube.com/Nina Leona Puma, que não é Leona à toa. Fui!